Continuando então a análise do nosso cliente, agora a gente vai partir para a segunda aba, que é a aba de tipos de pagamento, e novamente eu tenho a mesma estrutura da aba anterior, que nós analisamos, origem dos documentos, ou seja, tem uma aba principal, uma aba secundária. Essa aba secundária tem apenas um elemento de conteúdo, ok? Um controle onde eu coloco, onde eu tenho um binding com minha view model, estrutura é a mesma, e eu tenho a aba principal que tem os botões com o mesmo stack panel, né, mesma estrutura, e na sequência eu tenho um grid, tá? Então vamos dar uma executada, porque a gente já observa funcionando. Na verdade, então, aqui está a minha aba tipos de pagamento e origem documentos. Observe que é a mesma estrutura, aba de pesquisa, os botões, e quando a gente clica então em algum dos botões, na verdade o que a gente está fazendo é chamando visibilidade para a aba que está no fundo, ao fundo, ok? Muito bem. Então aqui eu vou ser um pouco mais breve do que eu fui no vídeo anterior. Então nós temos o grid, que é associado com essa text box. Lembrando que quando a gente seleciona nossa aba principal, tipos de pagamentos, ela automaticamente seleciona essa aba principal, essa estrutura, porque nós temos duas abas, ela automaticamente seleciona essa aba aqui. E o que ocorre é o seguinte. Vamos pegar aqui a aba tipo de pagamento. Então, selecionou a tipo de pagamento. Não, ainda não é esse aqui. Então, selecionou a aba tipo de pagamento principal. Quando clicou nelas, atribui o valor true, né? Se o valor for true, chama o método atualizar lista tipo de pagamento, que é o mesmo método que é chamado quando a gente clica nessa pesquisa aqui, né? Muito bem. Então chamou esse método por sua vez instancia o nosso serviço, ok? Esse serviço que foi mapeado. Obtém então uma lista de tipos de pagamento, limpa a lista de tipos de pagamentos que é associado ao grid, a esse grid aqui. Que lista é essa? Essa lista aqui. Então dou um clear nessa lista porque eu vou popular ela novamente. E nesse instante aqui, então, vou popular essa lista que eu limpei aqui em cima com os elementos que eu obtive do banco de dados. Então, a estrutura principal é essa. Essa pesquisa e atualização dessa lista que aparece na grid, ela é realizada quando eu clico no botão pesquisar ou quando eu clico na aba, né? Quando eu clico na aba, ele chama automaticamente a atualização da minha grid. Tá ok? Muito bem. Visto isso, então, a gente já vai partir para a análise da aba secundária, que é a aba de operações, né? Que é a aba que é acionada quando a gente clica um destes outros três botões aqui. Incluir, excluir ou alterar. Essa aba, assim como a anterior, depende de algumas views, né? E a primeira view que nós vamos analisar é a view de inclusão, que é esta view aqui. Uma view bastante simples, a gente entra com um código e uma descrição. E ela é vinculada, o binding dela é com tipo pagamento incluir, né? Mesma estrutura que a gente tem lá, que a gente viu anteriormente. Que tipo de pagamento incluir é esse? Esse tipo de pagamento incluir é um que é instanciado, o objeto é criado no momento em que eu clico no botão incluir. Então vamos observar isso. Estou aqui em tipo de pagamento. Até tem um erro, não é documento, é pagamento, né? Então tá, estou aqui em tipo de pagamento, cliquei no botão incluir, ele vai chamar um evento, que é esse evento aqui. Ok? Chamou esse evento aqui, ele vai chamar o contas a pagar view model, pedindo para preparar o tipo de pagamento, preparar a inclusão de um novo tipo de pagamento. Essa inclusão, então, vai instanciar um tipo de pagamento incluir, né? Um novo tipo de pagamento DTO na minha propriedade tipo de pagamento incluir. E, paralelamente a isso, vai criar a minha view que eu vou
adicionar dinamicamente ao meu componente de visualização, a minha janela, né? Ok? Neste ponto aqui. Então, muito bem. Instanciou a minha view. Eu vou estar com a view inclusão. Muito bem. Tem dois códigos, dois elementos de texto. Esses dois elementos têm um binding com o meu tipo de documento incluir. Primeiro campo com um campo descrição e com um campo ID, ou com um campo tipo, melhor dizendo. Tá ok? Na verdade, deixa eu ver se isso aqui está correto. Tipo de pagamento. Não, tá certo. É porque aquele código a gente preenche esse campo aqui. Então, o primeiro campo preenche o campo tipo e o segundo descrição. Muito bem. Então, tem um binding com esses dois campos de tipo pagamento incluir. Quando o usuário clica no botão cancelar ou no botão confirmar, quando ele clica no botão cancelar, o que ele faz? Ele chama o preparar principal tipo pagamento. Na verdade, ele vai atribuir true para esta aba aqui. Vai atribuir true para essa aba, ok? E automaticamente vai chamar a atualização dessa grid. Né? Ok? A gente pode até observar esse código, mas é isso que ocorre. Então, atribui true para a aba e atribui nulo para o presenter que estava atrás, né? Aquela aba que a gente instanciou dinamicamente, a view que a gente instanciou dinamicamente, que foi utilizada para a inclusão do tipo de documento. A atualização da lista de tipo de pagamento é feita nesse método aqui, nesse ponto aqui, ó. Então a gente, na hora que selecionou true, se o valor que vier para cá for true, se for true, então ele atualiza a lista de pagamento. Se o usuário clicar em inclusão, a gente vai chamar o contas a pagar view model, incluir tipo de pagamento, e na sequência vai chamar a aba principal novamente. Inclusão de tipo de pagamento, muito simples. Instancio o serviço que eu mapeei e chamo o método save tipo de pagamento, passando o tipo de pagamento incluir que a gente instanciou e que tem um binding com essa nossa view, que é esse tipo de pagamento aqui. Que tem um binding nesse ponto aqui, né? Ok? Então chamou o tipo de pagamento incluir. Ao final atribui nulo porque ele já foi gravado no banco. E aí a gente devolve a execução para cá, que chama então a tela principal novamente. Ok? Então esse aqui é o fluxo da inclusão, idêntico, obviamente que é muito parecido, melhor dizendo, semelhante ao fluxo da inclusão do documento de origem, né? A diferença é que agora a gente está falando de tipo de pagamento e não de documento de origem. Continuando então, nós temos, além da inclusão, nós temos a alteração e a exclusão. Alteração e exclusão. A exclusão está aqui. Mesma ideia, botão excluir, chamou o evento excluir, que vai chamar na minha view model o preparar exclusão, tipo de pagamento, que vai selecionar a aba de trás, que tem um binding com essa propriedade aqui. Observe. O binding com essa propriedade aqui, ó, eSelected tab tipo pagamento operações. Esse binding, então, relembrando, serve para jogar a aba que está no fundo para frente. Jogou para frente, eu instancio a minha view de exclusão, que é esta view aqui. View de exclusão, então, ela mostra o ID, o código e a descrição. E tem dois botões, cancelar e confirmar. Mesma estrutura que a gente já viu na inclusão. No entanto, o binding aqui é feito com o elemento que foi selecionado nesta grid. Nessa grid aqui. Então, o binding da view de exclusão é feito com este elemento, tipo de pagamento selected, que é o elemento que foi selecionado na grid, né? Então, o elemento que está selecionado na grid, eu vou para essa tela de exclusão, e ele tem o binding, se nós observarmos, aqui, tipo de pagamento selected, tipo, descrição e ID. Ok?
Muito bem, uma vez que o usuário está visualizando, ele tem a opção para cancelar ou confirmar a exclusão. Cancelamento, procedimento é o mesmo das duas views anteriores, ou melhor, das views dos botões cancelar que eu mostrei anteriormente. E ele chama a tela principal da aba selecionada, que no caso é essa aba aqui. Então a gente estaria nessa aba aqui, na aba de operação, que é a aba do fundo, com minha tela de exclusão dinamicamente atribuída aqui, né? Nesse ponto. Quando o usuário clica em cancelar, ele transfere a visualização dessa aba daqui do fundo para essa aba principal e já busca os dados no grid, os dados do grid no banco de dados. Muito bem, e se o usuário clicar em confirmar, ele vai então excluir o tipo de pagamento. Procedimento padrão, bastante simples. Instancia um serviço, que aqui está, e aí chama o delete, tipo de pagamento, passando o quê? O tipo de pagamento que foi selecionado, ou que está na propriedade selected. Muito bem. Chamou lá, devolve o controle. Chamou a exclusão, devolve o controle para a view, e a view chama a aba principal novamente. Então esse é o fluxo da exclusão. Fluxo da alteração, mesma estrutura, né? Clicou no botão alterar, ele vem para cá, chama o evento, botão alterar tipo de pagamento, clique. Esse evento, por sua vez, vai chamar ViewModel, que vai fazer o quê? Vai jogar a minha aba que está no fundo para frente, vai fazer esse movimento aqui. Na sequência, vai instanciar o objeto que eu vou jogar como conteúdo aqui. Tá ok? Vai instanciar esse objeto aqui. Então vamos ver isso aqui. Aqui está, né? Então joga a aba para frente e seleciona, ou melhor, instancia a minha view tipo de pagamento alterar, que é esta view aqui. Instanciou a view idêntica à view de exclusão. Binding com documento selected, tipo de documento selected, né? Que é o documento que foi selecionado na grid. Não é o mesmo binding. Vou ter duas opções, cancelar ou confirmar. Cancelar a gente já viu inúmeras vezes. Chama a tela principal. Então cancelar vai sair dessa view aqui, desse conteúdo para cá, para essa view, e vai preencher novamente a grid. O confirmar, por sua vez, chama a minha ViewModel, chamando alterar tipo de pagamento. Tá ok? Alterar tipo de pagamento, operação muito simples, muito parecida com a exclusão. Vou instanciar o serviço e vou chamar o update tipo de pagamento. Passando como parâmetro o tipo de pagamento que foi selecionado na grid e que o usuário está visualizando aqui, né? Ele passa como parâmetro esse elemento aqui que o usuário está visualizando, que é o elemento cujo meus campos de texto estão realizando o binding, né? Que é esse tipo de pagamento selected. Se o usuário viu, está tudo ok, clicou em confirmar, então eu venho para a minha ViewModel e chamo a atualização em cima desse elemento, tipo de pagamento selected. Muito bem. Concluiu a operação, chamou o serviço terminou ok, retorna o controle para a view, que chama a minha tela principal do tipo de pagamento. Tela principal, por sua vez, vai receber o foco, né? E aí ela vai atualizar a grid já com o documento com os novos dados, né? Com os dados obtidos do banco de dados, ok? Então, em relação a essa view tipo de pagamento era isso. Lembrando que eu estou sendo bastante breve nessas explicações, porque o WPF ele tem muitos detalhes, mas o principal está sendo abordado aqui. No entanto, cabe a você então analisar essas estruturas aqui, né? Entender esses elementos e alguns atributos que de repente eu não tenha falado, mas acredito que os principais eu falei, mas tem alguns que, por exemplo, tem alguns que não foram falados, como por exemplo a configuração do Stack Panel, essa propriedade Orientation, horizontal.
E por aí vai, algumas outras, né, que eu não comentei também, ó, is read only, né? Isso aqui ele já se explica, né? Somente para leitura esse data grid. E por aí vai, né? Então, cabe a você analisar mais profundamente os detalhes aqui do nosso arquivo de XAML, que é o arquivo para configurar a nossa view. Mas a funcionalidade foi explicada, né? E aí então você agora tem essa missão aí. Tá ok? Na sequência então a gente vai continuar e vai falar um pouquinho da aba status da parcela.